Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre pincéis, só que são muitos pincéis hoje em dia que a gente tem, tanto para os olhos quanto para o rosto, então vou dividir esse vídeo em dois. Hoje eu vou falar sobre os pincéis para rosto e no próximo vídeo eu vou falar sobre pincéis para olhos. Primeiro a gente precisa saber diferenciar os pincéis de cerdas sintéticas dos pincéis de cerdas naturais. É que geralmente os pincéis de cerdas naturais, igual esse daqui, são mais macios, mais maleáveis. Já os pincéis de cerdas sintéticas, como esses daqui, geralmente são mais firmes, são mais durinhos. Mas isso é geralmente, porque esse aqui, por exemplo, ele é mais firme. A gente percebe que ele é mais firme do que esse aqui, por exemplo. Porém, ele é muito macio, então isso também é muito relativo. Hoje em dia a gente tem pincéis sintéticos muito bons, muito macios, mas a diferença que vocês têm que pensar é o quê? Os pincéis de cerdas sintéticas, eles são indicados para você usar produtos líquidos e cremosos. Já os pincéis de cerdas naturais são indicados para você usar produtos em pó. Isso quer dizer que você não pode trocar? Não, não quer dizer isso. O pincel de cerdas sintéticas, ele suga menos produto do que o pincel de cerdas naturais. Então, por exemplo, se eu passar uma base com pincel de cerdas sintéticas, ele vai me dar uma cobertura maior, porque ele vai depositar mais produto na minha pele. Agora, se eu passar uma base com um pincel de cerdas naturais, não esse, gente, que esse aqui é de esfumar, tá? Os olhos. Ele vai sugar muito o produto, então ele vai deixar um acabamento mais natural, porque ele vai depositar menos produto no meu rosto, ele vai espalhar e vai esfumar melhor. Então, essa é a diferença básica. Os sintéticos são mais para líquidos, cremes e mousse, e os naturais para pó. Então, a primeira coisa que a gente faz na maquiagem é passar o hidratante e logo após o primer. Essas duas etapas você pode passar com as mãos, não tem problema nenhum. É até bom para você sentir o produto na sua pele. Espalhar direitinho, passar por todo o rosto, até porque são produtos que em contato com a pele geralmente eles somem a cor, não tem cor nenhuma. Então você tem que sentir que você passou pela pele toda e a mão vai te ajudar nisso, os dedos. Mas quem quiser pode passar também com o pincel de base, que é a próxima etapa. Hoje em dia existem vários tipos de pincéis para base. Eu tenho assim, só alguns, sabe? E eu vou mostrar um por um para vocês. E o primeiro pincel que eu vou mostrar para vocês são os Duo Fiber. Eles são chamados de Duo Fiber porque geralmente eles são compostos pelas fibras naturais e as sintéticas. Eles vêm as duas juntas para dar um acabamento melhor na base. O que acontece quando você passa ele? A base ela fica aqui em cima e um pouquinho aqui embaixo também. Então ele dá um acabamento mais natural na pele, porque ele pega o produto, espalha o produto nas cerdas dele e espalha melhor na sua pele também. Então o acabamento dele é um acabamento muito natural. Eu particularmente não gosto muito desse tipo de pincel para base, justamente por isso, por ele deixar um acabamento muito natural. Mas, por exemplo, se eu tiver uma base de cobertura muito alta e quiser que ela fique com a cobertura um pouco mais leve, eu posso usar esse tipo de pincel que a cobertura não vai ficar tão alta, entendeu? Outro tipo de pincel para passar base também, que é muito conhecido, são os pincéis língua de gato. Eles são assim, mais compridinhos e fininhos. Geralmente a ponta deles são mais finas também. E você pega a base e vai passando assim na pele. Porém, eu também não gosto muito dele para passar sozinho, porque ele deixa as marcas das cerdas na sua pele. Aí o que eu gosto de fazer na maquiagem profissional? Eu espalho a base toda com o pincel língua de gato e depois venho com a esponja para dar acabamento. Depois eu vou falar um pouquinho dela também. Outro pincel muito utilizado para passar base são os kabukis. Eu tenho esse daqui, que é um kabuki de topo reto, e tenho esse daqui, que é um kabuki de topo arredondado. Eu prefiro esse tipo de pincel para passar base, porque ele deixa uma cobertura boa na pele, ele espalha direitinho e ele ainda dá o acabamento, que a gente gosta tanto. Então ele fica com a cobertura muito boa e com o acabamento muito bonito. Eu particularmente prefiro o round, que é o kabuki arredondado, o round kabuki,
porque ele encaixa melhor no rosto, encaixa melhor aqui no olho e tudo. Eu prefiro ele para passar a base. E a gente passa assim, ó, com batidinhas. Esse daqui também é a mesma coisa, só que como ele é mais chapadão, eu não acho que ele encaixa tão bem no rosto, mas ele também é muito bom, ele dá um polimento na pele muito bonito. Então eu prefiro esses daqui para passar a base. Você também pode utilizar as esponjinhas para poder passar a base no seu rosto. Você pega a base, coloca aqui, ou então vai passando assim e vai dando a batidinha assim no seu rosto. Porém, eu prefiro utilizar a esponja para dar o acabamento à base. Então, a esponja ela vai tirar o excesso da base e deixar um acabamento mais lisinho, mais bonito. Elas são muito boas. E tem que ser assim, gente, ó, macinho. Tá vendo? Ela é bem macinha. Essas daqui são da Forever 21, que eu comprei lá em Belo Horizonte. Elas são muito boas, eu gostei bastante. Elas estão molhadas, tá? Por isso que elas são macinhas desse jeito. Elas duras, elas ficam menos macias. Outra diferença também das esponjinhas é que você pode usar elas tanto secas quanto molhadas, úmidas. Se você usar ela seca, a cobertura vai ser maior, mas o acabamento também vai ser diferente. Por isso que eu prefiro 1000 vezes usar ela molhada, porque usando ela molhada, ela vai me dar uma cobertura mais leve, porém um acabamento melhor, mais bonito para a pele. Então eu prefiro usar ela molhada. E por último, de base, a gente teria esses pincéis aqui de escovinha. Esse daqui eu acho que é da Macrylan, mas ele não vem escrito nada não. Pode ser da China também, não sei. Mas ele tem muitas cerdas. Dá uma olhadinha, ó. Ele tem muitas cerdas. E eu gostei dele pra passar base, mas eu acho que ele suga demais o produto. Então eu preferi passar o contorno líquido ou em creme com ele, porque além dele deixar mais espalhadinho, ele esfuma direitinho, sabe? Então eu preferi usar pra isso. Pra base ele também é bom, mas eu achei que ele suga muito o produto. Eu comprei mais desses pincéisinhos aqui, uns menores, uns maiores, depois eu vou fazer resenha deles também pra vocês, só não chegou ainda, porque é da China, sabe? Então demora uns 2 meses, vamos colocar assim, pra ser muito otimista. Depois nós temos os pincéis para corretivo. Eu gosto de usar para corretivo esses pincéis assim, ó, que seria o língua de gato menorzinho. Esse daqui é da Macrylan, é o M105. E esse daqui é da Sigma F75, é réplica, tá, gente? Mas é muito bom. Porque você vai pegar o corretivo e vai passar aqui, ó, num triângulo invertido. Porque se você passar dessa maneira aqui, vai evidenciar a sua olheira, o seu fundinho aqui no olho. Então a gente nunca passa corretivo aqui na voltinha, a gente sempre passa num triângulo invertido para fazer a iluminação central do rosto mesmo. E esse tipo de pincel, ele é muito bom porque ele é muito preciso, tá vendo? Ele é muito pequenininho. Então ele alcança uma área muito boa. Alcança essa entradinha aqui dos olhos, alcança muito bem. Mas tem gente também que gosta de passar o corretivo com os dedos. Passa o corretivo assim e vem dando batidinha, que também é muito bom. Deixa um acabamento muito direitinho, assenta direitinho o corretivo. E também tem gente que gosta de usar o corretivo com as esponjinhas em formato de queijinho, aquelas que vêm assim numa rodinha, um monte de queijinho desse. Então a gente chama de queijinho. Por quê? Você passa o corretivo assim, vem com ela e vai dando batidinhas. Ela vai fazer a mesma função do dedo, porém você não vai usar o seu dedo, porque o dedo da gente tem oleosidade, é quente, né? Então você pode acabar ficando com essa área mais oleosa ainda. Então por isso que o queijinho é muito bom. Eu gosto muito de usar o queijinho. Geralmente igual da base. Quando eu vou utilizar profissionalmente, eu passo na cliente com o pincel, linguinha de gato. Depois eu venho com o queijinho e só dou o acabamento aqui tudo. Por último, o pincel de corretivo que é menos conhecido seria esse aqui, ó, que é um kabuki, um round kabuki pequenininho. Esse daqui é da Zoeva, não sei se é assim que fala.
Ele também é réplica, tá, gente? Adoro réplicas do AliExpress, né? Já deu pra perceber. E ele é bom porque ele faz o mesmo acabamento que o Kabuki pro rosto. Então aqui você pega o corretivo e vai dando batidinhas também. E ele é muito bom. Acho que eu considero que o acabamento dele é mais ou menos parecido com o que o acabamento dele é tipo o acabamento do queijinho. Então eu gosto muito desses dois para trabalhar, para dar o acabamento. Então, e esse daqui, ele nem vai precisar do queijinho, ele já vai aplicar e já vai dar o acabamento ao mesmo tempo. Então ele é muito bom por isso. Agora, depois do corretivo, nós vamos para o pó, para selar todo esse líquido, esse creme que a gente passou no rosto. Porque senão pode craquelar, porque senão pode sair com mais facilidade. Então a gente vai selar tudo agora. E a gente vai selar com o pó. Os pincéis que eu falei até agora, que é o de base e o de corretivo, geralmente são pincéis de cerdas sintéticas, porque são produtos líquidos, mousse ou creme. Agora a gente vai entrar nos pincéis de cerdas naturais, porque a gente vai passar produtos em pó. Então, para passar o pó, eu utilizo geralmente pincéis assim grandes e fofinhos, macios, bem grandão, bem gordão mesmo, porque abrange uma área boa do rosto, você vai passando assim em tudo. E eu gosto também desse daqui, que é um kabuki reto também, só que ele é pra pó, ele é bem macio. E pra pó também tem esses daqui, que eles também são de cerdas naturais, porém eles são mais pontudinhos, tá vendo? Pra que serve esse pontudinho? Principalmente para você assentar o corretivo aqui embaixo, que é uma área menor, uma área mais difícil de você alcançar com um pincel desse tamanho. Então, você alcançar aqui é muito mais difícil do que você alcançar aqui. Você pega o pó e vai passando aqui. Tem esse daqui meu, ele nem é tão pontudinho assim, tem uns que são até mais pontudinhos. E ele é até melhor para poder assentar o corretivo aqui, mas esse aqui também tá valendo. Agora nós vamos para o blush e o contorno. Você pode utilizar o mesmo tipo de pincel, tanto para blush quanto para contorno. Geralmente para blush eu utilizo esse pincel aqui, que é um kabuki angular. Esse daqui é da Belize, ele é muito bom, encontra em farmácia mesmo. E esse daqui é do AliExpress. Você tem que se ligar para comprar pincéis para blush que sejam pequenos, porque é mais difícil de você errar. Se você, por exemplo, pega um pincel desse para passar blush, você taca na cara assim, dá aquela chinelada na cara, vai ser demais, entendeu? Então, quanto menor for o pincel, melhor, porque você vai colocar só no lugar onde tem que estar o blush mesmo e vai ser melhor para você não errar. Esse aqui, por exemplo, já dá para você passar e dá para você mensurar a quantidade que você está passando, e ele é bom para isso também. Esse daqui eu já não gosto para passar o contorno. A gente tá falando de contorno em pó, não contorno líquido, porque o contorno líquido em creme já é mais complexo, então mais pra frente eu ensino pra vocês. Mas o contorno em pó, eu não indico passar com esse daqui porque ele é muito grandão, então a chance de você errar também é muito grande. Pra blush ele serve, agora pro contorno não, porque o contorno tem que ser mais preciso. Então esse daqui, por exemplo, para contorno ele tá ótimo, menos o nariz não dá pra contornar com ele não. Aí o nariz geralmente eu contorno com pincéis de esfumar, assim ó, porque o lugar onde você vai pegar vai ser bem menor. Para contorno também eu gosto muito desse pincel aqui, ele é da Elf. Ele é gordinho e pontudinho. Então, para passar o blush, por exemplo, eu pego o blush e passo aqui assim, dessa forma. E para passar o contorno, eu pego com a pontinha do pincel e pego a pontinha aqui, ó. Eu não vou colocar ele assim no meu rosto, eu vou colocar ele assim no meu rosto. Que aí eu vou e pego somente essa área aqui, ó, e vou passando no contorno. Eu prefiro assim, pincéis mais pontudinhos. E aí dá pra você fazer assim, marcar aqui o contorno e depois vir com essa parte aqui pra você esfumar tudo. Então eu gosto muito desse aqui pra fazer o contorno em pó. Mas lembrando, tem que ser pincel assim, menorzinho. Outro pincel também que eu uso pra contorno em pó
é esse aqui, ó, que pode ser usado também. Ele é mais fininho aqui e achatadinho. Então, na hora que você passar, ele vai dar também uma precisão muito boa. Ele vai pegar exatamente aqui e vai pra cá. E dá pra esfumar também, porque ele é bem gordinho. Gordinho e fininho ao mesmo tempo. Dá pra entender, né? Então ele faz aqui a marcação e ao mesmo tempo ele esfuma muito bem. Então esse aqui também é muito bom pra isso. Esse é da Real Techniques, mas é do AliExpress. Outra coisa muito importante, gente, é que esses são os pincéis que eu tenho e que eu gosto. Então é só uma sugestão. Você pode usar esses pincéis como também pode usar outros. Isso daí vai de você, igual eu falei no começo. Você tem que testar os pincéis e ver o que você gosta mais. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouquinho mais sobre os pincéis de rosto. E se ficou ainda alguma dúvida, às vezes eu posso ter esquecido de alguma coisa, deixa aqui nos comentários pra mim. Não se esqueça de dar um like aí pra mim, porque isso ajuda muito na divulgação do canal. E não se esqueça de se inscrever no canal, gente. É só apertar esse botãozinho aqui vermelho, escrito inscreva-se. E compartilha com as amigas, gente. Compartilha com quem você sabe que não entende muito de pincéis, porque o próximo vídeo sobre pincéis vai ser pincéis sobre olhos. Então fica ligadinho. Um beijo e até mais. Tchau!